Olá, boa noite, queridos e queridas. Estamos iniciando mais uma live, mais um estudo do livro de Salmos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 29, né? Onde Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Olha, vamos aprender algumas coisas aqui também em relação a este salmo, né? Mas antes, eu gostaria muito que você, novo que está chegando, olha, não se esqueça, se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever, que está em vermelho, depois você vai e aperta no sininho na palavrinha todas, pronto, já estará inscrito ou inscrita, tá? Qualquer um dos dois, ou você menina ou você menino, um garoto, um rapaz, um homem já, né? Uma mulher, né? Uma moça, uma jovem, tá bom? Se inscreva aí no canal. E depois você vai ver uma mãozinha assim. Essa mãozinha é para você dar um like, ó. Aperta nessa mãozinha. Para você falar para o nosso canal, você vai estar mostrando para o nosso canal que você está presente e que você está gostando do que você vê aqui, tá certo? Então preste atenção e depois no final você vai lá e compartilha essa live, tá? Não podemos esquecer de compartilhar, levar uma palavra de exortação para uma pessoa amiga, tá bom? Exortar, você quer dizer, eu estou querendo dizer influenciar, influencia uma pessoa a querer ler, a saber da história de Deus, a querer estar na presença do Pai, porque é muito importante que todos nós estejamos na presença do Pai. Deus é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir, não é mesmo? Então não podemos deixar de estar na sua presença, porque só Ele pode nos salvar e nos dar os direcionamentos necessários para os nossos dias a dia, não é mesmo? Então, eu vou continuar aqui com lendo sobre os salmos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o salmo de número 29, estou com minha Bíblia aqui já na mão, eu vou começar a ler, depois eu vou ler a explicação que nós temos aqui na Bíblia e vou falar também algumas coisas. Guardem as coisas boas, sempre guardem coisas boas, tá bom? Tudo que se diz respeito à palavra de Deus é bom. Tudo que se diz respeito à palavra dele é uma coisa muito boa para as nossas vidas, tá certo? Então, eu vou começar a ler o Salmo de número 29, né? Onde Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Ele influencia para que todos venham louvar o nome de Deus, né? O nosso Deus misericordioso, né? O nosso soberano Deus. E aí diz assim, ó: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes dos bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada uma fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, esse salmo de número 29, ele vem mostrar como nós devemos louvar ao Senhor, como nós devemos exortar outras pessoas para que estejam sempre na presença do Pai. Eu vou ler a explicação
e aí depois eu vou continuar falando o que eu penso, tá certo? O que eu vejo, do meu entendimento, tá certo? E diz assim: o Todo-Poderoso quer falar conosco. O salmista relacionou a voz majestosa e poderosa do Altíssimo a fenômenos da natureza, pois para ele não havia nada maior para poder compará-la. Isso significa que o poder de Deus suplanta tudo de forma extraordinária. Mas a sua maior intenção é atingir os ouvidos da alma humana, para ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e desfrutar do seu poder incomparável. É necessário meditar nas Escrituras, se entregar e se submeter ao que ele diz. Não existe prazer, paz e alegria semelhante aos que são gerados por meio dessa experiência. Então, esse salmo, ele está, deixa eu botar a Bíblia aqui, esse salmo, ele está nos mostrando a competência do Senhor nosso Deus, a competência dele, os atributos dele, né, com a sua força e a sua glória, diante de toda a sua plenitude, diante de toda a sua soberania. Então, esse salmo está mostrando a sua grandiosidade, a grandiosidade de Deus, né? Mostrando como Deus pode fazer muitas coisas, derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. E Davi, naquela época, ele escreveu esse salmo de modo que todos nós pudéssemos, né, mais cedo ou mais tarde, né, eu acho que ele deve ter pensado assim no futuro, né, então, para que nós pudéssemos perceber as obras de Deus na nossa vida cotidiana, você entende? Consegue entender? Então, Davi, quando escreveu esse salmo, ele foi muito, muito sábio, né? Ele escreveu já pensando no futuro, né? Todos os salmos que eram escritos por Davi, ele entregava na mão do músico-mor para que o músico-mor botasse para exaltação, para louvores, né? Para que pudesse agradar a Deus. Então, nesse salmo, Davi compara o trovão, né? Como a voz de Deus, né? E essa voz de Deus mostra, né? É como se baixasse, né? Fizesse efeito, né? Como se fosse assim um trovão mesmo, um raio, né? Não tem quando há um raio, né? O raio, quando eles se encontram, ele dá aquela explosão e aí se torna um trovão e dá aquele clarão, né? Então, Davi comparava a voz de Deus como um trovão e era como se ele visse na voz do Senhor, quando a voz do Senhor vinha aquele trovão, como se fosse a voz do Senhor nosso Deus, ele quis mostrar que as árvores, todas as árvores da época ali, né, ele contando, né, que as árvores da floresta, elas recebiam o efeito produzido pelo raio, você entende? Então ele achava como se a voz de Deus fosse aquele trovão, sabe? Que surtia efeito, trazia um clarão, né? Traz a claridade para surtir efeito em tudo, né? Então ele relata que quando dava esse trovão, era como se as pessoas tivessem medo, né? Tivessem a consternação, né? Em provar, né? Em provar o que estava acontecendo, a consternação significa aquele barulho todo provava
que existia, que houve um choque, né? Que era uma coisa de estrondar para que as pessoas prestassem mais atenção, né? E aqueles que estavam agitados, você entende? Então, quando havia esse encontro, né? As nuvens, né? Se chocavam, né? Era como se fosse a voz de Deus. Ele comparou como se a voz de Deus, porque fazia aquele barulho, né? O trovão em todo o universo, né? No céu, no caso, e trazia aquele clarão, né? Para o povo. Então, nesse contexto, a Bíblia, ela informa que a palavra, que essa palavra do trovão estava querendo mostrar a grandeza de Deus, a voz de Deus, né? Quando ele dá aquele estrondo, ele está mostrando para o universo que ele está presente, né? Então, também ele vem falando sobre o deserto, né? Ele fala também sobre o deserto. E aí esse deserto também informa que não muito diferente, pode haver uma diferença assim, na voz de Deus, porque há o trovão e o relâmpago, que traz um clarão, que faz a diferença, que mostra aí, então, a aprovação ou não de Deus em algumas coisas, você entende? Não sei se você está conseguindo entender, mas também mostra que nós devemos prestar atenção na voz de Deus e refletir para que a gente não tenha dúvidas, para que não haja dúvidas nos nossos corações e para que a gente possa ter a confirmação de Deus, você entende? A confirmação de Deus nas nossas vidas. Por isso que é necessário sempre meditar na palavra, meditar nas escrituras sagradas, né? Pegar a Bíblia, ler, refletir, ver o que Deus está querendo te dizer, qual é o ensinamento dos salmos, qual é o ensinamento da história em si, né? Porque aí vem contando a história de cada personagem, né? Então, nós ainda vamos ver mais coisas para frente, você entende? Então, a Bíblia, ela nos mostra a experiência que Davi teve com Deus, né? Na época dele lá, Davi teve uma experiência muito grande em todos os sentidos da vida dele, né? Ele passou por N aflições, por N coisas, e ele teve uma experiência muito grande com Deus. E essa experiência que ele teve com Deus fazia ele exortar pessoas para que cantasse louvor com ele, para que exaltasse o nome do Senhor, você entende? Então, trazia prazer para Davi na época, trazia prazer para ele e trazia alegria no coração dele, porque ele estava sempre na presença do Pai, ele estava sempre na presença do Altíssimo. Então todos nós devemos sempre nos manter na presença do Pai. Por mais que haja problemas nas nossas vidas, sempre há, né? Sempre há tribulações, sempre acontecem várias coisas na nossa vida, sempre acontece. E aí nós temos que nos apegar com Deus, mesmo que você esteja passando a maior dificuldade, que você esteja no seu extremo, você entende? Quando nós estamos passando por tribulação forte mesmo, onde a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou dar conta, o que eu vou fazer? Aí Deus, ele age nas nossas vidas quando nós o buscamos com todo amor, né, com toda sinceridade. Então, o contexto da Bíblia, essa Bíblia, a nossa Bíblia, né, informa que há grande diferença, né, naqueles que são tementes ao Senhor e aqueles que não são, aqueles que amam verdadeiramente a Deus e aqueles que não amam, aqueles que o buscam, que o louvam, né?
Deus adora louvor, Ele adora, Ele gosta de ouvir o clamor através dos louvores, você entende? Quando nós estamos louvando ao Senhor, mesmo que depois de ter orado, né, você ter conversado com Ele, passado para Ele os seus problemas, Ele ouve os seus louvores, porque nesses louvores cantados para o Senhor, esses louvores tá mostrando para Deus o quanto você o adora, o quanto ele é grande, o quanto ele é importante nas nossas vidas, você entende? O quanto ele nos faz ficar forte. Deus, Ele é soberano, então ele nos dá força, né? É Ele que nos fortalece, é Ele a nossa segurança sempre, é Ele que nos dá o prazer da gente continuar buscando na palavra dele, para a gente continuar a nossa vida, porque a vida não é fácil, eu sei, nós temos muitos problemas, muitas coisas, eu tiro por mim, né? Então, assim como eu tenho N problemas na minha vida, N coisas para resolver, eu imagino as pessoas, principalmente famílias grandes, né? Pessoas que têm famílias grandes, né? Imagino a dificuldade, né? A vontade que a pessoa tem de crescer, de buscar mais para a família. E quanto mais nós buscamos em Deus, mais Deus traz para a gente. Você entende? Quanto mais você buscar nele, mais ele vai te dar. Ele te traz a paz, ele te traz o equilíbrio, ele te traz a segurança, ele te traz a saúde, ele te traz amigos bons, ele te traz uma família abençoada, cheia da paz e da plenitude dele, você entende? Então, estarmos sempre meditando nas escrituras, estarmos sempre meditando na palavra de Deus, vai sempre nos fortalecer para que nós possamos ser vencedores, você entende? Então, para que você seja vencedores, não se afaste de Deus, esteja sempre presente com Ele, por mais problemas que você esteja passando, por mais dificuldades, procure estar na presença de Deus, clame a Ele, busque a Ele, tá certo? Então, porque quando Davi viu, né, tantas coisas acontecendo na vida dele e que ele se apegava, tinha confiança e a certeza de que Deus era com ele, então ele passou por muitas experiências que o fortaleceu e fez ele um grande homem vencedor, um profeta vencedor, tá certo? Então vamos continuar buscando em Deus, orando, meditando na palavra dele, tá certo? Amanhã eu venho com vocês falando sobre o Salmo de número 30. Esse salmo está falando assim, louvando pelo livramento de Deus. Olha, esse salmo é tipo uma canção, né? Onde Davi faz uma dedicação da casa dele, né? Onde ele faz uma dedicação a Deus. Ele exalta, ele fala, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então ele está exaltando o nome do Senhor, alegrando-se, né? Está muito alegre, então ele começa a clamar ao nome do Senhor e a louvar ao Senhor pelo muito que Deus, né, o Senhor nosso Deus fez na vida dele naquela época. E assim ele faz com as nossas vidas, não é mesmo? Então amanhã eu venho dando continuação falando sobre esse salmo de número 30, tá bom? Onde o Todo-Poderoso ele fala com todos nós através da exaltação que nós fazemos para ele. Quando nós o exaltamos, quando nós o louvamos, Deus responde. Tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!